Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui à TV Assembleia. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater aqui no Frente a Frente geração de emprego. Nossos convidados para esse debate são os deputados José de Lima, do PDT. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado. E também o deputado Ney Nogueira, do Solidariedade. Muito obrigado pela presença, deputado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando aos telespectadores da TV Assembleia. Cumprimentar aí o nosso companheiro Zé de Lima, esse eminente deputado que muito defende aí a sua cidade e a sua região, e também defensor assíduo das causas governamentais. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, começo com o senhor, deputado José de Lima. Goiás está gerando empregos a contento ou é preciso incrementar mais a geração de emprego em nosso estado? Olha, Goiás é um dos estados que está em primeiro lugar de emprego. Eu, por exemplo, na minha cidade de Anápolis, tenho oferta de emprego nas grandes indústrias que nós temos lá. Todo dia tem oferta de emprego no Cine, no DAIA, que é o setor de indústria. Então, a minha cidade, nós somos contemplados pelo volume de emprego que tem nela. Principalmente no DAIA ali, que é o distrito agroindustrial. E dentro da cidade também. O comércio local, o comércio atacadista, né? E pequenas indústrias dentro da cidade. E fora o distrito agroindustrial que nós temos em Anápolis. Deputado Ney Nogueira, a geração de empregos em Goiás hoje está a contento ou ainda não? Olha, a geração de empregos no Brasil, ela tem sido crescente. Na leitura desse trimestre agora que a taxa de desemprego chegou a 7%. Então, é uma taxa relativamente baixa em relação ao que foi o ano passado. Mas nós temos que observar que, no contexto geral, ainda existem determinadas camadas sociais que sofrem com desemprego. Então nós temos que trabalhar agora programas de governo focados para a capacitação dessa mão de obra, a melhoria da condição de trabalho de determinadas regiões do nosso estado. Como bem disse o deputado Zé de Lima, Anápolis é uma cidade privilegiada, porque é contemplada como o maior polo industrial do nosso estado. E alguns outros municípios também são contemplados com polos industriais já em grande avanço. Agora nós temos que avaliar também e incentivar o implemento de polos industriais em regiões onde a taxa de desemprego é diferenciada, onde a taxa de desemprego é maior, onde a mão de obra especializada não atende, não contempla as demandas. Então tem que haver um estudo constante, isso tem que ser contínuo, tem que ser política de governo realmente. E o governo de Goiás tem investido muito na atração de indústrias para o estado. Mas também nós temos que fazer um investimento na qualificação dessa mão de obra, nós temos que melhorar a condição de estudo, buscar esse trabalhador que não se preparou na questão de educação, para que ele seja melhor qualificado e melhor aproveitado dentro da indústria e do comércio no nosso estado. Vamos ouvir o deputado José de Lima, saber dele se realmente há essa situação. O senhor citou agora há pouco que Anápolis tem uma oferta de empregos muito, vamos dizer assim, avantajada. Às vezes os empresários o procuram e dizem: deputado, eu preciso de mão de obra qualificada, será que está faltando isso? Não, na cidade de Anápolis é muito pouco, porque tem as escolas profissionalizantes, né? Por exemplo, lá nós do setor químicos, de remédio, né? As pessoas me procuram às vezes no setor pessoa que é preparado, que fez a sua formatura em química, essas coisas, às vezes, se a pessoa querer arrumar um emprego de químico, não tem, às vezes não tem aquela vaga, tem a vaga no outro setor, mas as pessoas que são aperfeiçoadas na nossa cidade, tem o Senai, tem outras, e os empresários criam os cursos também profissionalizantes. Então, às vezes o profissional às vezes igual eu disse aqui, tem muita oferta de emprego.
mas às vezes não é naquela profissão da pessoa. Mas formação, tem muita formação de mão de obra na nossa cidade. Então, às vezes tem um emprego, ele tem que trabalhar, no outro que naquele emprego, um químico, por exemplo, tem mais oferta de mão de obra do que as vagas nas indústrias. Mas como operário, outras coisas, já tem as vagas sim, tem muitas vagas. O senhor acha que essa situação privilegiada da cidade de Anápolis pode se estender para outras regiões do estado? Não, os outros estados, por exemplo, eu viajei esses dias para trás, lá em Palmeiras, naquela região, vi várias indústrias de agronegócio instalado lá em Rio Verde, em Tumbiara, né? Catalão já é de indústria, né? Petroquímicos, né? Então no estado está dividido, tem emprego em quase todo o estado de Goiás está localizado as indústrias de cada região, né? Vai para o lado de Mozarlândia, tem um frigorife, né? Então a gente vê assim que algumas pequenas cidades, mas hoje nós temos também no estado de Goiás. Eu, quando era vereador, em 92, nós trouxemos a ERG para Anápolis. E a ERG soltou facção nas pequenas cidades que tem, leva as indústrias dele de confecção, de costureiras, né, para a senhora. Então, e tudo foi criado dentro de Anápolis. Então tem muitos empregos nas pequenas cidades que quer prestar um serviço para a ERG, por exemplo, né, é igual o Padre Bernardo. Nós levamos para lá uma confecção. Outra cidade que me pediu, já levamos, entendeu? Então Goiás tem as pessoas qualificadas em vários setores, né? Quer dizer, nós temos que aperfeiçoar mais, mas o estado está correndo com maravilha. Eu acho que em todo setor nós temos, né? E hoje com a ferrovia Norte e Sul, que vai cortar o norte goiano, você vê, o agronegócio no norte goiano agora vai aumentar mais ainda com essa Norte-Sul, né? Vamos ouvir. Então, aí eu, por exemplo, acho que o estado está satisfatoriamente, principalmente eu vejo pela minha cidade e a cidade que a gente visita, igual Rio Verde, né? Jataí, em Tumbiara, Catalão, né? As cidades que estão assim adjacentes. Agora há as pequenas cidades que têm essas confecções, já outro setor que a privilegia, o agronegócio, né? Então é um estado que está de progresso mesmo, o estado de Goiás, progressista mesmo. Vamos ouvir o deputado Ney Nogueira, saber dele se ele concorda que realmente essas regiões polo, né? Por exemplo, o senhor representa Santa Helena, ali a região sudoeste, está privilegiada, região sul, região sudeste, a ponta da região sudeste lá com o Catalão, né? Mas será que os pequenos municípios também estão contemplados? Tem uma certa dificuldade, porque o empresário, ele visa um faturamento, ele visa comodidade no escoamento da sua safra, ele visa a questão das facilidades com rodovias. Então são vários os fatores que levam à escolha de um determinado local. E nós temos visto aí ao longo dos tempos que diversas usinas se instalaram na região sudoeste do estado. Houve um crescimento muito grande da produção de etanol e de açúcar na nossa região, na região sudoeste principalmente. Mas nós não vimos essa expansão para outras regiões, por causa da dificuldade, às vezes, de fazer o transporte, de mão de obra, às vezes. Então, o que é que tem que haver? Tem que haver uma política mais voltada, essa política de incentivos fiscais, e trabalhar ela de forma diferenciada a incentivar melhor aquelas empresas que vão se instalar aonde tem maior problema de mão de obra não qualificada, mas qualificar e aproveitar essa mão de obra. Nós temos aí a região norte do estado, que tem uma certa dificuldade, mas a região nordeste é carente demais dessas situações de investimentos e de geração de emprego. Então, essas questões aí em relação aos incentivos fiscais podem ser melhores trabalhadas junto com os APLs, que são os arranjos produtivos locais, para que seja trabalhado dentro das particularidades de cada região, a produção,
a mão de obra que existe, a matéria-prima e fazer os arranjos produtivos que geram emprego para as famílias, a indústria familiar, o pequeno comércio. O Banco do Povo tem trabalhado bastante, fomentando o crescimento dessas indústrias familiares também, que isso também não deixa de ser um grande incentivo para a geração de emprego. Porque se nós formos observar também, o maior detentor de emprego são as pequenas empresas. São elas que geram a maior quantidade de empregos no nosso país. As grandes indústrias, elas têm uma maior concentração, mas em quantidade são as pequenas que são os maiores geradores de emprego. Então, tem que haver também, para o pequeno e para o médio, o incentivo fiscal. Se nós formos olhar o que o Estado está fazendo hoje, ele está direcionando um volume imenso de incentivos para os grandes. E os pequenos não estão conseguindo, não estão tendo acesso a esses incentivos. Então o Estado também tem que focar e trabalhar melhor essa geração de incentivos para os pequenos e médios empresários do Estado, que eles estão aí necessitando desse amparo, necessitando de um apoio maior da máquina administrativa de uma forma geral, e com isso eles vão gerar mais 2, 3 empregos. E se você for observar a quantidade de pequenas empresas em todos os municípios, se houver um avanço nesse sentido, todos os pequenos municípios também serão beneficiados e vão começar a gerar emprego dentro da sua própria estrutura. Vamos ouvir o deputado José de Lima. Será que falta o mesmo incentivo que as grandes indústrias têm? Será que falta ao micro e pequeno empresário, deputado? Não, o deputado acabou de falar que tem um Banco do Povo para o pequenininho e para o médio tem o Goiás Fomento, que é o mesmo para o grande. Se a pessoa procurou incentivo de algum empréstimo, isso o Estado tenha dinheiro lá sobrando para fazer empréstimo para as pequenas empresas. Dinheiro está sobrando? É só a pessoa procurar e entrar com o seu projeto que ele será beneficiado. Né? Agora, às vezes, muito não procura porque não há necessidade. Ele está vendo que ele não quer entrar em dívidas. Mas aquele que procura o Goiás Fomento, né, o fomento do governo, está prontinho com as portas abertas para atender os nossos empresários. Eu, por exemplo, se um empresário me procurar, eu encaminho ele para lá e o Estado está com as portas abertas para beneficiar. Quantas pequenas empresas já foi beneficiada? A gente passa e vê as placas, né? Do beneficiamento do fomento. Então o Estado tem sim, para as pequenas empresas, para as médias, né? E as grandonas também, todas são iguais. E o governo está com as portas abertas para beneficiar. Se algum desses empresários quiser me procurar, eu estou pronto para levar ele no governo e eu sei aonde tem o benefício que ele será beneficiado. Deputado Ney. Eu acho que existe uma situação que tem que ser bem avaliada, que são as leis do produzir, do fomentar, do próprio Banco do Povo, que elas versam sobre essas situações e sobre os critérios. Então, dentro desse universo que essas leis permitem, as pequenas e as médias não estão recebendo o benefício para que elas possam crescer realmente. Elas podem, às vezes, recebem o benefício, ele trabalha no nível de manutenção. Mas o desenvolvimento que poderia ser maior, eles não conseguem, por quê? Porque as limitações dessas leis, elas não estão permitindo esse pequeno e esse médio crescer na mesma proporção. Os incentivos fiscais, as isenções, a redução de impostos, eu mesmo estou com um projeto aí no governo, trabalhando o quê? A redução do imposto do transporte intermunicipal para as pequenas empresas de turismo do Estado, que são aquelas empresas que normalmente atuam no final de semana, transportando as pessoas para Caldas, para Goiás, Perinópolis, para Alto Paraíso, e fazem essas pequenas excursões. São as vans, os micro-ônibus. Então, normalmente essas pequenas empresas, elas são movimentadas por quem? Pela própria família. A mãe administra, o pai é motorista, o filho também é motorista, e eles estão carecendo de um apoio maior para que possam crescer. E o que é que nós fizemos? Buscamos o Estado no sentido de quê? De devolver a alíquota de 3% para eles, porque eles não conseguem competir no mercado com a alíquota de 17%, que é das grandes empresas. Então tem que haver uma diferenciação, porque o grande trabalha de segunda a segunda. E o pequeno, ele trabalha só no final de semana. E o volume para ele é pequeno de movimento.
Então, se você fazer a mesma taxar da mesma maneira os impostos, ele vai oferir um lucro pequeno demais e não vai conseguir manter sua família. Então, essa diferenciação, essa análise, que está precisando ser mais criteriosa para que haja uma divisão maior e mais bem elaborada dos recursos que o Estado está disponibilizando para o empresário, de uma forma mais ampla, mas que seja criterioso na hora de atender o pequeno, o médio e principalmente fomentar o desenvolvimento real da empresa familiar, do pequeno empresário que está necessitando muito desse apoio do governo do Estado, que seja um apoio formal dentro da lei, que ele possa cumprir, mas de uma maneira que ele também possa crescer e almejar o desenvolvimento da sua empresa. Muito bem, senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente, debatendo geração de emprego. Continue com a gente. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Muita gente pensa que o mosquito da dengue gosta de água suja e parada, né? Errado. Ele gosta da mesma água limpa que a gente gosta. Para evitar a dengue, uma doença que pode levar até mesmo à morte, a gente tem que manter sempre fechadas as caixas d'água ou cisternas. Aqui eu tô fazendo isso. Agora, se o meu vizinho aqui de trás não fizer o mesmo sempre, o mosquito que nasce lá pode trazer a doença, a dengue, aqui, pra minha casa. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código. Muito bem, voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo geração de emprego. Nossos convidados no debate de hoje, os deputados José de Lima, PDT, e Ney Nogueira, do Solidariedade. Bom, quero perguntar para os senhores a seguinte situação. Eu sei que normalmente, como deputados, os senhores ouvem muito pedidos de emprego. Tenho certeza que em Anápolis, em Santa Helena, aqui em Goiânia, em qualquer região que os senhores percorrerem, vai ter sempre aquele pedido. Deputado, arruma um emprego para mim. Quando as pessoas chegam para o senhor, deputado Zé de Lima, e pedem um emprego, o que o senhor costuma dizer, que encaminhamento o senhor costuma dar? Olha, primeiramente eu peço o currículo, né, da pessoa que está almejando um emprego e encaminho ele para aquela... para a indústria ou para o comércio, né, que ele está pedindo um emprego, na condição do currículo dele. E a maioria das vezes, assim, empregos grandes eu nunca dei conta de arrumar, mas as coisas, médio, de operário, né, de trabalho, as pessoas que querem trabalhar na indústria, de operário, essas coisas a gente tem mais facilidade de arrumar. Agora, aqueles empregos mais... que a pessoa é mais preparada, formado, esse já é mais complicado. É igual o deputado Ney está falando que precisamos preparar mais as pessoas, ter mais incentivo de preparo. Mas o governo hoje abriu muitas faculdades, né? Está criando muitas pessoas formadas, mas às vezes não tem aquele tanto de emprego. Tem mais para os operários, não são as pessoas formadas, e eu já tenho mais dificuldade dessas pessoas ingressar, que aí às vezes a pessoa tem que começar de baixo para chegar naquele patamar dentro da indústria. A maioria eu aconselho a pessoa aceitar um emprego mais simples dentro daquela indústria que tem a qualificação dele, e ele vai entrar lá e vai se preparar e vai concorrer com os outros para ele chegar aonde ele quer a sua formatura. São isso. Deputado Ney Nogueira, e com certeza o senhor recebe muitos pedidos.
Certamente. Nós temos feito aí um trabalho junto à comunidade de uma forma geral, nesse sentido de encaminhamento, buscando dentro da qualificação de cada um, encaminhar a empresas, ao comércio, aos órgãos dentro dessa condição, conforme a capacitação de cada um, conforme é a sua formação. Mas realmente nós temos aí verificado que a demanda é constante, é contínua. Essa rotatividade de funcionários, ela acontece nas empresas. Então você tem que buscar, de uma forma ou de outra, tentar um contato também com o comerciante, com o empresário, para que você possa ajudar essas pessoas a encaminharem uma oportunidade de emprego para elas. Não é uma tarefa fácil, para você falar assim que resolve de uma forma simples, mas nós temos buscado aí, através da nossa assessoria, de amigos, encaminhar essas pessoas para dar a elas a oportunidade de conseguir com o seu labor, né, o sustento da sua família. Porque é muito difícil para um chefe de família, uma mãe de família, ver os seus filhos na dificuldade, querer formar um filho, não ter essa condição devido ao trabalho. Então, são situações diversas que decorrem da falta de emprego. Então, uma família, quando tem um membro dessa família desempregado, realmente é uma dificuldade. E como bem disse o deputado Zé de Lima, a mão de obra hoje, ela vai afunilando, né? Conforme a formação, ela vai ficando mais difícil. Mas, de uma forma geral, os encaminhamentos são feitos e nós tentamos, juntos, a comunidade mesmo, em cada município, conseguir resolver esse problema. Agora, é interessante também você ver a necessidade de você fazer esse trabalho no interior. Para quê? Para que você fortalecendo a economia no interior, você vai fixar as pessoas no interior também. Porque muitas vezes o filho vem estudar em Goiânia, Anápolis, numa cidade maior, e depois, por falta de opção de trabalho, não retorna para o seu município. Agora, se você conseguir fortalecer e implementar instrumentos que venham a fomentar o crescimento do comércio, da indústria nos pequenos municípios, esses jovens vão formar e vão voltar para o seu município e começar a trabalhar e aquecer mais o mercado local. Então é uma situação também que é importante você observar, porque aí você força esse crescimento no interior e indiretamente você começa a fixar mais a população ali. E em decorrência disso, diminui um pouco a demanda nas capitais, porque nas capitais, nas grandes cidades, principalmente nas cidades polos. O crescimento da população, ele se dá em decorrência de quê? Em decorrência da chegada de pessoas em busca de emprego. Isso que o deputado José de Lima colocou com relação a Anápolis. É uma cidade que cresce constantemente, diariamente a população de Anápolis está crescendo. Por quê? Porque existe uma grande oferta de emprego em razão das inúmeras indústrias. Então facilita, tendo as empresas, as indústrias, o comércio aquecido, facilita o encaminhamento. Mas os pequenos municípios têm essa dificuldade. Então nós temos que trabalhar muito bem essa situação para que haja uma expansão e uma melhor distribuição das empresas e o desenvolvimento possa ser mais linear dentro do nosso estado. Bom, será que a falta de emprego gera outros problemas, como esse que o deputado Ney Nogueira acabou de dizer, às vezes a migração de pessoas da cidade pequena para uma cidade maior? E aí eu pergunto para o senhor deputado Zé de Lima, será que a falta de emprego também favorece na criminalidade? O que o senhor entende? Olha, não, eu acho que não, entendeu? Porque a pessoa que entra na criminalidade hoje são pessoas viciadas, né? Hoje com as drogas, né? Que está correndo para esse caminho. Às vezes é até uma pessoa que não tem interesse com a vida, de procurar um trabalho, né? Nada disso pode hoje, a criminalidade, igual você está dizendo que criou no nosso país, foi as leis frágeis, né? Hoje tem um juízo, né, condena uma pessoa, já está um advogado lá preparado com outra lei, tem a lei que prende, a lei que solta.
Então não é a falta do trabalho que leva a pessoa a cometer a criminalidade mesmo, não. É a falta da disciplina, né? a falta de um aprimoramento dentro dos colégios. Nós temos que mudar, às vezes, um pouco o sistema das aulas, né? A educação a em educação si, que está faltando dentro de casa, né? Hoje tem a lei aí que o pai não pode dar uma educação adequada, às vezes pegar uma vara, espiar o seu filho. A criminalidade está indo mais disso. Hoje tirou o direito da família, dos pais educar os filhos. Não é desse jeito. Eu, por exemplo, fui em 71, 72, foi quando eu iniciei minha vida de trabalho. Naquele tempo não tinha emprego. Nada, a ANAP não tinha emprego, né? O senhor Goiânia enfrentou não dificuldades? tinha. Enfrentei a dificuldade, mas mesmo assim eu procurei trabalhar em oficina mecânica, de esterneiro, que naquele tempo usava muito, fazia externa, foz. Eu ia para o trabalho. Até cisterneiro o senhor trabalhou? Tudo, isso com meus 14, 12 anos de idade eu já ajudava, já puxava um sari. Então por quê? Porque as mães punham os filhos para trabalhar. Hoje tem os direitos aí da criança, do adolescente, que ele não pode trabalhar. Não pode hoje, a pessoa não tem aquele dever, aquele compromisso. E a pessoa que não gosta de trabalhar, às vezes não gosta de estudar. E o menino, a criança, eu acho que ele não pode ficar sem ter o dever de trabalhar, de cumprir, levantar cedo. Eu tenho que ir para a escola e depois da escola eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai a trabalhar. Então tirou esse direito da criança, deu só liberdade. Então é um país desse jeito, está difícil. Não há as punição adequada para o jovem, para a criança, não é? A criança com 12 anos, 13 anos, já tem que ter os seus deveres. E hoje não está tendo esse dever no Brasil. Só está criando lei que libera as pessoas, só liberdade. E nós não podemos continuar com um país só de liberdade. As pessoas têm que ter o dever. Então não é cá de falta de trabalho, não. E esses países, igual a gente vê na África, as pessoas lá passando fome, mas são honestos. Se eles fazerem alguma coisa errada, eles são castigados, entendeu? Eles pagam por aquilo que eles fez. No nosso país não tem pena, não tem mais nada. Só tem direito, só estão criando direito. Então é isso que está levando à criminalidade. Não é falta de trabalho, não. É falta de a pessoa ter o dever de se trabalhar, de complementar, e principalmente a criança. A criança, o jovem, ele tem que ter o dever de fazer alguma coisa. Eu não concordo com a lei que estão aí nesse sentido. Muito bem, deputado, vamos ouvir o deputado Ney Nogueira, saber dele se ele concorda com o deputado Zé de Lima, se o senhor acha que falta de emprego pode influenciar na questão da criminalidade, ou isso é uma questão cultural, vem de berço. O que o senhor pensa? Não, eu em parte concordo com o deputado Zé de Lima, porque realmente a falta de emprego, ela desencadeia diversas situações de uma família. Ela desencadeia a necessidade da criança, às vezes, parar de estudar porque o pai não tem o dinheiro de dar a passagem de ônibus. A criança, às vezes, não tem um lanche, não tem o material escolar. Então, isso aí é um desestímulo para que ela continue estudando. E, normalmente, o que se faz? Economiza tudo e investe na alimentação. E, às vezes, no aluguel, né, que muitos também não têm a casa própria. Então, a falta de emprego, ela desencadeia realmente problemas sociais, ela desencadeia problema de saúde. Por quê? Porque a criança não tem uma alimentação correta, ela vai ser uma criança mais debilitada, mais suscetível a doenças. Então, tudo isso aí reflete na falta de emprego. É uma realidade triste para uma família, mas que nós não podemos nos furtar dessa realidade. Nós temos aí hoje famílias sobrevivendo de coleta seletiva nos lixões, que é uma triste realidade também você vê essa situação. A questão da criança, eu acho que a criança trabalhar hoje não é uma necessidade da criança trabalhar, ela precisa de estudar. Porque se ela trabalhar agora e não estudar, amanhã ela não vai ter uma qualificação à altura para um bom emprego.
Então ela tem que aproveitar esse momento e estudar e se preparar para que amanhã ela possa ser um bom profissional e dar um sustento diferenciado para a sua família, diferente do que aquele que ela recebeu quando criança. Então é uma situação onde nós temos que avaliar bem e trabalhar o máximo possível para que nós possamos conseguir gerar empregos conforme a demanda. Nós sabemos que a população não para de crescer, então às vezes é hora de repensar a jornada de trabalho. Quem sabe aí mudar as leis trabalhistas, reduzir um pouco a jornada de trabalho para que você possa oferecer mais opções de trabalho. Porque a população está crescendo e as empresas, o mercado de trabalho não cresce na mesma proporção. Então muitas vezes você fala assim, jornada de 12 horas, de 8 horas de trabalho, vamos começar a repensar essas jornadas e gerar um número maior de empregos, né? Reduzir a carga tributária em cima do empregador para que ele possa fomentar mais empregos. Então isso é política de governo, é política que o governo tem que começar a criar essas alternativas para que haja um maior índice de empregos no seu estado, no seu município, e com isso você reduza esses problemas sociais, porque a falta do desemprego, ela incorre realmente a falta de emprego, né? A falta de emprego, ela incorre na criminalidade, gera mais gastos na saúde, na educação, em todos os setores são afetados por isso. Então isso aí, se você investe nessa estrutura, você vai ter famílias mais sólidas, mais bem consolidadas. Porque realmente quando falta o dinheiro em casa, os problemas acontecem. Então se o governo começar a pensar dessa forma, em reduzir, desonerar a carga tributária em cima do empregador, nós teremos aí um número maior de pessoas empregadas, porque hoje muitas empresas aí trabalham com um número reduzido de funcionários e uma carga de serviço acima daquilo que ele teria em condições normais. Às vezes você vê um trabalhador ganhando um salário, mas fazendo o serviço de 2. E se ele falar que não quer, tem 10 lá de fora querendo. É verdade. Então essa pressão também seria reduzida em cima do próprio trabalhador, havendo mais a opção de trabalho, mais mão de obra, e com isso também o rendimento dos turnos de trabalho, o rendimento profissional seria maior. Por quê? Porque a pessoa teria um período maior de repouso, estaria mais descansada e sem sofrer tanta pressão pela produtividade. Então, temos que repensar também essa questão que infere de uma maneira assim, muito direta sobre a questão da geração de emprego, que é essa alta carga tributária do empregador, e também discutir a redução da jornada de trabalho. São alternativas que nós temos que começar a pensar para poder ampliar o número de vagas de mercado no nosso estado. Senhores, esse é o momento aqui no programa Frente a Frente, onde um deputado vai fazer uma pergunta ao outro dentro do nosso tema geração de emprego. Ô Ney, eu estou vendo você falar aí sobre diminuir as horas trabalhadas do trabalhador. Eu queria, por exemplo, te perguntar, por exemplo, diminuir, mas o que nós vamos oferecer para as empresas? Porque os empresários, quando diminui, eles levam prejuízo de um lado, porque nós temos que ver. Aí eu gostaria, qual a resposta que você tem nesse sentido aí? Se você está falando que nós temos que diminuir as horas trabalhadas, de 48 horas que as pessoas trabalham semanal, quer diminuir elas, né? Para a pessoa ter mais tranquilidade. Mas e aí, o que nós temos, o que você tem na sua mente para nós oferecer para os empresários? Deputado Zé de Lima, eu vejo o seguinte: para que você incentive um maior número de empresas a aderir, você tem hoje a questão do fomento, você faz as isenções fiscais para atrair a indústria para o estado. Então, se você começar também a conceder isenções para geração de emprego, para multiplicar esses empregos, você reduzir a carga tributária, os encargos sociais que são decorrentes da contratação do trabalhador, nessas condições, você pode criar um programa onde você vai incentivar
as indústrias, o comércio a contratar maior número de pessoas e desonerar a carga tributária em cima dos encargos sociais decorrentes dessa contratação. Tipo assim, você tem que recolher um valor de FGTS, um valor de INSS, esses valores você pode reduzir. As obrigações trabalhistas, as obrigações né? trabalhistas, de uma forma geral, serem reduzidas para que você crie um incentivo e motive esse empresário a aumentar o número de funcionários na sua empresa. Porque é claro que se você reduz a carga de trabalho, ele tem que ter uma produção determinada, com aquela redução ele vai ter que contratar mais, aí ele vai aumentar realmente o gasto. Mas se houver o incentivo, da mesma forma que há o incentivo para a implantação da indústria ou da empresa no Estado, você criar esse incentivo, trabalhar em cima dos encargos sociais e fazer essa redução específica para a geração de emprego, você pode compensar o empresário a fazer realmente o investimento em aumento de número de servidores, de funcionários. Aí há uma compensação aonde ele vai ter a produção, gerar emprego e sem aumentar a sua despesa. Muito bem. O senhor está satisfeito? Não, eu fiquei satisfeito. Esse é um dos caminhos, né? Mas aí eu olho esse caminho que tem que ser percorrido e vejo, por exemplo, aí vai tirar a carga tributária, por exemplo, do NPS. Como que o NPS vai daqui uns anos, vai falar agora o governo tem que arcar, pagar o NPS, né? Aí, para o trabalhador. Mas é uma coisa que ali está gerando a aposentadoria do trabalhador. Se tirar, se mexer naquilo ali, como que vai ficar? Não é? Amanhã vai faltar para o trabalhador, né? Vai diminuir no seu salário, da sua aposentadoria. Então isso tudo nós temos que pensar. Eu vejo que o modelo hoje nosso trabalhista está arcaico, né? As pessoas, deputados federais, que são os responsáveis por fazer os projetos de leis, têm medo de mexer, medo assim, por exemplo, se eu mexer aqui nesse setor aqui da indústria de automóvel, por exemplo, que é as metalúrgicas, vou mexer aqui, eles não vão votar para mim. O outro ali fala, eu não posso mexer nesse outro aqui, porque senão esse povo não vota. Então os deputados são eleitos, chega lá, eles têm medo de tudo. Nada eles podem mexer, só favorecer. Então nós temos que mexer radicalmente nessa estrutura que está. Nós estamos vendo um país aí que era de terceiro mundo, quarto mundo, que a China hoje já está ficando em primeiro mundo. O povo lá só trabalha, gosta de trabalhar. E o povo está mais feliz hoje que antigamente a gente estava vendo, porque hoje eles têm um emprego, eles até dormem lá no emprego. Eu não quero isso para o meu povo, sacrificar desse tanto, mas nós temos que mudar o sistema também trabalhista no nosso país, não podemos concordar. Eu sou de um partido trabalhista, que é o PDT, o PDT luta para reduzir as horas trabalhadas. E eu não concordo muito com isso, porque nós temos que mexer em outras regiões, nós temos que mexer no outro setor das horas, mexer naquela ali, a gente tem que ver os empresários, o prejuízo que eles vão levar, a condição que eles vão ter, não, eles vão contratar mais. Como que eles vão contratar mais e aonde ele vai arrumar o dinheiro para pagar mais aquele povo, para produzir? Vão criar outro turno, quer dizer, vai criar outro turno, vai mexer na estabilidade da firma, a firma vai, às vezes, que para mexer tinha que reduzir os impostos, mas no país nosso só vê suspender imposto. A primeira coisa é no imposto. No NPS eu vejo que não pode mexer, que é a aposentadoria das pessoas, né? Diminuir só se for para o governo pagar, mas se ele for pagar, ele já não pode diminuir o imposto. Então é uma dificuldade que o país tem. Nós temos que mudar radicalmente toda a estrutura do trabalhismo no nosso país, que foi feita em 40, tempo do Getúlio Vargas, até hoje não foi mexido. Cada dia só apertando o empresário, apertando o trabalhador, mas nós temos que ter uma solução para isso. Muito bem. Vamos saber se ele vai querer a tréplica ou já vai a pergunta? Não, só uma situação. Ultimamente, o governo tem lançado mão da redução do IPI para geração de emprego, para fazer essa compensação. O IPI, a redução do IPI está compensando
essa perca do empresário. Então, são instrumentos onde o governo tem condição de fazer esse arranjo e fazer essa compensação. O IPI é um exemplo, apesar de que os municípios perdem, o Estado perde e a União perde. Mas, por outro aspecto, o trabalhador ganha. A população ganha porque a geração de emprego, a manutenção do trabalho nas empresas, nas montadoras, nas siderúrgicas, elas estão sendo mantidas. Então são compensações que o governo já começou a fazer, o governo federal principalmente, e o deputado Zé de Lima falou com bastante propriedade. Nós dependemos muito de ações mais firmes da nossa Câmara. Porque o Congresso, né? O Congresso precisa atuar de uma forma mais enfática. Nós ficamos amarrados a leis que são arcaicas e às vezes nós vemos a necessidade de uma mudança. O que é que eu tenho feito? Eu tenho feito meu projeto aqui e encaminhado a Brasília, para que deputados lá discutam o projeto e façam as adequações necessárias, porque a lei maior é em Brasília. Então, nós temos que acatar o que vem de Brasília para cá. E essa mudança é uma mudança que depende muito dos deputados federais, depende muito do Senado, da vontade do governo federal, mas nós precisamos de movimentar e criar esses momentos, levantar essas discussões para que haja essa mudança e a nossa sociedade possa ser melhor contemplada com leis que venham assegurar o direito ao trabalho, o espaço à recreação e também o rendimento para que a família possa ter o seu sustento com dignidade. Deputado Ney Nogueira, agora é a vez do senhor dirigir uma pergunta ao deputado José de Lima dentro do tema geração de emprego. O nobre deputado José de Lima, ele tem uma visão bem ampla dessas situações de emprego. E eu queria saber do deputado, assim, dentro dessa perspectiva do nosso Estado, o que é que está sendo feito assim, de política do Estado mesmo para fomentar esse crescimento e manter esse alto índice de geração de emprego no Estado? Olha, eu igual eu disse, que eu tenho caminhado, por exemplo, em Rio Verde, Jataí, está lá a agronegócio, né? Passa em Palmeiras, passa em Tumbiara, né? Tudo agronegócio, o Estado está um vapor. Parece que é a quarta economia já do Brasil, é o Estado de Goiás. O mesmo Estado nosso aqui, o governador deu muito incentivo. Eu quero contar para vocês uma história, para você, deputado Ney. Lá em Anápolis, em 92, Anápolis estava com o setor de indústria lá praticamente fechado. Pouquíssimas indústrias, umas 5 ou 6 indústrias. Qualquer um ganhava um terreno lá, eles davam o terreno para a pessoa. Hoje, nem terreno a pessoa acha lá. Por quê? Porque o governo Marconi, quando entrou na sua primeira eleição, que ele ganhou em 98 para 2000, ele incentivou as empresas a vir para o setor do DAIA de Anápolis. É onde deu incentivo de imposto, né? E eu estou vendo que também no interior ele deu esse incentivo também, com imposto. Lá em Anápolis ele deu incentivo, parece que 10 anos o ICMS sem a pessoa pagar para depois começar. É onde as indústrias, a cidade cresceu. A cidade de Anápolis hoje, em primeiro lugar de arrecadação do Centro-Oeste, de imposto. Então, graças a isso, a esse governo que está aí. Então, nós hoje devemos muito para o governador os incentivos que ele trouxe para o estado de Goiás e principalmente para a minha cidade de Anápolis. Então, nisso aí a gente tem satisfação que o governo trabalhou incentivando essas empresas, o secretário correndo atrás para fazer essa implantação dessas indústrias de Anápolis. Hoje nós temos indústria de automobilística, Anápolis, que é a Hyundai, tem fábrica de óleo, né? Tem de remédio, que é uma das... É um polo, né? É um polo industrial em todo segmento. Tem lá de arroz, né? Empacotação, o arroz vai lá até uma quilera, eles fazem um arroz lá inteirinho, né? Que fica arroz de primeira. Então a Anápolis tem todo o segmento, tem
dentro da cidade de Anápolis, sem ser do setor industrial, nós temos um comércio lá também, os atacadistas dentro da minha cidade. Então, na minha cidade, o governador fez, incrementou, ajudou tudo o que ele pôde ajudar para trazer essas empresas para dentro da nossa cidade, nosso setor industrial. O governador deu esse incentivo para essas empresas. E estão lá montadas, estão lá trabalhando, e Goiás e Anápolis está em primeiro lugar de arrecadação. Então, eu vejo que o Estado cresceu de uma ponta na outra. Agora, há algumas cidades que precisa ainda levar alguma indústria para lá, repartir da agora para frente, mais, dar incentivo, levar outras indústrias, principalmente para o Nordeste. Eu vejo que lá carece muito de ser montadas indústrias para o povo da cidade lá. Mas nós vemos aqui também, lá na sua cidade, Santa Helena, hoje é lugar capaz que falta gente para trabalhar lá, né? Que é a agroindústria de açúcar, né? Faz açúcar, usina, faz usina de álcool, né? Você vê que lugar bonito, aquilo ali você anda, tá tudo verdinho, você vê que falta pessoal para trabalhar. Isso tudo, se não for um governador trabalhador que dá incentivo, não tem jeito, cara, né? Então, isso tudo, quantas indústrias que veio lá para aquela região sul ali, tudo o governador dando incentivo, que já é as indústrias que está lá instalado naquela região. Muito então, bem, a gente fica satisfeito com isso. Muito bem, senhores. É hora então de encerrarmos o nosso Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Debatemos geração de emprego. Deputado Ney Nogueira, do Solidariedade, muito obrigado pela presença nesse debate. Muito obrigado, deputado. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, deputado. E agradecemos também ao deputado José de Lima, do PDT, pela participação aqui no Frente a Frente, deputado. Olha, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço essa participação, estou pronto para outra, é só convidá-lo, viu? Muito bem. É uma satisfação para mim, mostrar o que a minha cidade produz, o meu estado, a gente é feliz com isso. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo Frente a Frente.